Boa noite, pessoal. Nós estamos aqui ao vivo na nossa live. Hoje nós vamos tratar aqui do assunto, né? Vocês sabem que nós programamos essa live com o meu querido amigo Patrick Santos, psicólogo, terapeuta, e nós queremos abordar o tema saúde mental e educação, os impactos e transformações que vão ser sofridos pela educação, né? Então, eu quero saudar aqui, o Patrick já está entrando e já queremos convidar o Patrick, gente. Patrick é psicólogo, ele é terapeuta, daqui a pouquinho ele vai estar se apresentando, e eu já estou esperando ele aí para nós começarmos essa conversa que é muito importante sobre no retorno às aulas. Uma das coisas que precisamos perguntar, que nós precisamos estar conversando, é sobre justamente a saúde mental a saúde mental, né? E os impactos, os danos emocionais da pandemia, principalmente no que se refere à questão, né, do isolamento, do confinamento. Tá aí o Patrick, muito obrigado, Patrick, Olá, por você ter aceitado aí o nosso convite. É muito importante nesse momento em que estamos retomando as nossas atividades normais, se podemos assim dizer, né? E conversarmos um pouco sobre a saúde mental. Nós delimitamos o tema em cima da educação, né? Os impactos e as transformações da saúde mental pós-pandemia na educação, tendo em vista que a gente está voltando, né, para as nossas atividades. E como a gente conversou anteriormente, né, Patrick? Ninguém está voltando de férias, ninguém está voltando de recesso, nós estamos voltando de um momento traumático, de um momento que foi difícil para todos nós, com muitas perdas, com muitas situações difíceis. Então, realmente, a gente precisa estar conscientes do que vamos encontrar e preparados para esse momento, né? Então, Patrick, eu queria, antes da gente trocar aí os nossos papos, né, eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí de você, da tua profissão, que é uma profissão que eu admiro muito, que é a profissão do psicólogo. olá Renato, olá todo mundo que está acompanhando a nossa live. Muito obrigado pelo convite, né? Um convite assim fiquei muito lisonjeado em aceitar e gostei muito do tema também que a gente propôs para a gente estabelecer um pouco de conteúdo, de ideias, né? Para esse público que está voltando agora, como você mesmo falou, voltando em médias, né? Não voltar ao normal, de onde paramos, e sim nos reinventar, né? Para essa nova etapa. Então, meu nome é Patrick, tá? Eu sou psicólogo também. Eu atuo na clínica, na Clinfono, uma clínica que fica ali no Gueralves. Vocês podem procurar daqui a pouco aqui no meu perfil, podem me seguir também. E eu sou administrador de uma página, que é de um conteúdo que leva muita motivação, reflexão, que é o @psicostory. Então, assim, eu tenho uma grande maioria dos meus pacientes e dos meus clientes também, eles estão nessa página. Então, Renata, vamos começar? Vamos lá. Lembrando aí aos nossos queridos participantes, né? Eu estou vendo, entrando assim, quando eu vejo o PSI, eu já sei que é a turma de psicologia, os nossos amigos psicólogos, educadores, pais, alunos. Nós fizemos uma grande comunicação, né, daquilo que estávamos, da proposta da live. E eu queria dizer que a nossa proposta aqui hoje, meus amigos, minha e do Patrick, nós combinamos, né, nós planejamos essa live para conversar sobre os impactos e os possíveis danos emocionais causados pela pandemia, por conta do confinamento e do isolamento social, e seus efeitos e transformações na educação. Então, nós estamos delimitando o tema porque ele é muito vasto. A gente sabe que realmente foi traumático, né, para muitas pessoas, né, Patrick? E aí a gente precisa delimitar o tema. Então,
A nossa preocupação realmente é em cima da educação, esse retorno. E assim, Patrick, de um modo geral, né, sobre o ponto de vista da psicologia, na tua opinião, na tua vivência, na tua formação, quais são os impactos e os possíveis danos emocionais causados pelo confinamento, isolamento social, todo esse cenário de pandemia, de pânico que, de certa forma, foi, né, vivenciado? Como isso se aconteceu assim? Como isso aconteceu para a sociedade em geral? A gente nem vai ainda delimitar a educação, mas na sociedade em geral. Então, os impactos foram grandes, né? Foram inúmeros. Tivemos assim um modo repentino, uma rotina que nós já estávamos habituados, né? Então, para a sociedade inteira, tanto na educação como as outras profissões que nós tivemos aí ao longo do período, acredito que foi algumas perdas e outras ganhos também, né? Então, teve algumas perdas que foram significativas, como mortes, né? Que aconteceram, muita gente perdeu entes queridos, mas também a gente ganhou muita coisa também com essa quarentena. Acho que a gente aprendeu muita coisa também com essa quarentena. Eu digo que a gente teve que se reinventar, de forma que voltamos um pouquinho aos tempos da caverna, né? Quando existia aquele núcleo familiar, todo mundo em casa. Porém, a gente aprendeu de uma forma diferente. Eu acho que a quarentena ela foi necessária até nesse período para a gente dar uma pausa. Vamos relaxar um pouquinho e ver o que está acontecendo no mundo. Que nós não tínhamos esse tempo. Praticamente todo mundo vivia ocupado intensamente, né? Todo mundo nunca tinha tempo para nada, na verdade. As pessoas sempre buscavam soluções, mas de modo rápido, né? Ninguém tinha tempo de visitar a mãe, ou o pai, os parentes, os amigos. E essa quarentena, ela veio um pouco para a gente refletir. Só que com tudo isso, aconteceu que muita gente acabou que o confinamento trouxe diversos conflitos, né? Diversos traumas também. Traumas que talvez até existentes e que eles foram apenas a quarentena foi apenas um gatilho para ele se soltar, né? Muita gente que já fazia um tratamento de depressão, de ansiedade, com alguns profissionais, eles acabaram sentindo um pouco essa necessidade maior. E outras pessoas que até tinham esses problemas, só que não tinham tempo para cuidar, ou simplesmente não sabiam o que tinham. Então, a quarentena, ela veio justamente para isso. Ou seja, teve gente que podia conversar, né? Os familiares, os amigos, mas e aquelas pessoas que não tinham ninguém? Tiveram que resolver os seus conflitos ela com ela mesma naquele período. Então, a saúde mental, assim, houve vários impactos na saúde mental, isso eu falo em geral, como um todo, né? Tanto nas questões negativas como tristeza, culpa, confusão, raiva, humor baixo, irritabilidade, ansiedade, insônia, entre outras coisas que aconteceram durante esse período. Então, os conflitos eles foram gerados além do que simplesmente um confinamento. Que o confinamento ele deixa a gente assim, um pouco mais ansioso, um pouco, o que vai acontecer amanhã, né? Muita gente acordava sem saber o que fazer. Será que eu vou trabalhar um home office? Será que vai ser um trabalho bom, como eu fazia diariamente quando eu ia para a empresa ou ia para a escola, né? Os professores, como é que eu vou me desdobrar para dar o conteúdo para o meu aluno? O que eu vou fazer? Então, pegou todo mundo despreparado, na verdade. Ninguém tinha ideia do que fazer e teve que se reinventar nesse período. Então, para a tecnologia, isso foi um ganho muito grande, para a educação também. Que não que pudesse substituir o presencial, mas que o online, né, geralmente a educação remota, que estava acontecendo, ela veio para complementar, né? Complementar Sim. mais esse sistema de educação. Mas é claro que houve algumas perdas também, né, Renata? É verdade. Eu mesmo, Patrick, assim, queria até compartilhar com os nossos internautas, né, com as pessoas que estão nos acompanhando. Eu acho que Sim, todo mundo passou por isso, né? É aquele momento assim, tá, eu estou em casa e agora, né? Sem saber o que fazer, sem ter aquela rotina. De repente, a minha sala aqui é meu lugar de fazer atividade física, meu lugar de trabalho, meu lugar que assisto televisão, né? Então você realmente, como você falou, determinadas pessoas
acabaram tendo isso como um gatilho, né? Sim. Destravando algo que já estava pré-existente, né? E isso a gente precisa levar em consideração, como nós conversamos antes, né? Essa questão de que nós não estamos voltando de onde paramos. Isso tem que ser um ponto crucial em todas as ações da sociedade, desse retorno. Não só da educação, mas todos nós temos que ter em mente que nós não estamos voltando do ponto que paramos. Nós fomos interrompidos, estávamos numa trajetória normal, fomos interrompidos, né? Dentro de casa, sofremos vários tipos de situações que o Patrick aqui já expôs, e estamos delimitando dentro da psicologia, da saúde mental, e agora dizem assim: abrimos novamente a porta e volte. E a gente sabe que não estamos voltando para o que deixamos, né? Estamos com problemas de... Até hoje estava passando aqui no jornal, o retorno do comércio está traumático, o retorno das várias áreas da sociedade. E aí, nós delimitamos o tema sobre o retorno às aulas. Por quê? Porque, nós, como eu falei, nós estamos voltando de onde paramos, e não foi férias, não foi recesso. Estamos retornando de um período traumático, temeroso para muitos. Alguns ainda estão com muito medo de sair, alguns estão com muito medo de voltar às suas atividades, não se sentem seguros para isso. E aqui eu vou falar tanto de alunos, quanto professores, quanto gestores, toda a comunidade escolar. Estou me reportando aqui, eu e Patrick vamos falar do chão da escola. Eu estou falando da operacionalização disso, de quem vai voltar abrindo a porta da escola para receber esses meninos, para receber os professores dentro desse cenário. Então, pela tua vivência, pela tua experiência profissional, Patrick, quais seriam os cuidados quanto à saúde mental impactantes para a educação que precisam ser acompanhados? Então, qual seria esse acompanhamento ideal? Né? A gente está voltando aí ainda com estado de medo. As pessoas olham para o indicador morte. E o pessoal da saúde diz que a gente tem que olhar para o indicador contaminação. Então, a gente ainda vive um mundo de insegurança. Enfim, Patrick, qual seria, assim, dentro da psicologia, o acompanhamento, os pontos principais para que esse retorno fosse mais seguro, falando de saúde mental? Então, Renata, primeiro de tudo, né, que assim, o confinamento, como a gente havia falado no início, houve diversos conflitos durante esse processo, né? Não simplesmente, vamos citar o aluno, né? Aluno e o professor, que a gente está mais focado agora aqui. O aluno, nem sempre a casa, né, é um ambiente seguro para ele, certo? Apesar de todo esse conflito. O confinamento é uma coisa que aconteceu. Porém, muitos dos alunos, eles não se sentiram seguros durante esse período. Porque isso a mídia, e principalmente os estudos, né, eles comprovaram que a violência doméstica, tanto com a mulher, quanto com as crianças, né, os adolescentes, aumentaram. Ou seja, muitas das vezes, aquele próprio abusador, ele convive ali entre a família. Então, geralmente, o suporte que ele tinha, esse aluno, essa criança, ele tinha dentro da escola. E outras observações também. E já dentro de casa é um pouco mais difícil. Sem contar também que muitos dos alunos na escola pública, eles também dependem da questão da alimentação. Ou seja, a educação toda ali ficou corrompida, né? Não é a mesma, certo? Vamos contar também com outra situação. A falta, né, de material, por exemplo, a internet. Nem todos os alunos eles têm acesso à internet e aos produtos. Então, tudo isso influencia no processo de aprendizagem desse aluno que existiu agora nesse período. Então, voltar do início de onde tudo aconteceu é meio que difícil, até porque foi um tempo perdido, né? Que aconteceu. Porém, a gente pode se reinventar. Outra questão também é os professores. Nem todos os professores estavam preparados para esse sistema de online, de educação remota. Então, tiveram que os professores se desdobrar da melhor forma possível para chegar até esse aluno, essa educação. De fato, todo esse processo gera vários conflitos que não dá para chegar de uma hora para outra
assim como o aluno tem os seus conflitos em casa, teve a perda de familiares também, ou alguns familiares também tiveram Covid. Então, todo esse processo, junto com o professor também, que deve ter passado por esse mesmo problema, chegar dentro de sala de aula vai ser uma situação um pouco mais difícil, né? Mas sim um recomeço. Então, é necessário sim um acompanhamento psicológico eu acho até que a importância, né, do psicólogo dentro das instituições, que é um decreto que a gente até discutiu numa conversa passada, né? Que foi no ano passado esse decreto, né, que foi aprovado uma lei, tanto psicólogo como serviço social dentro das instituições, dentro das escolas, que é um projeto de lei que ainda está no papel, né? Foi aprovado, mas e a atuação? Né? Já estamos na metade do ano, cadê a atuação do psicólogo dentro da instituição? A gente sabe que a saúde mental no Brasil, isso em todo o mundo, né, ainda é uma coisa discutida lentamente, ainda não é uma prioridade, né? Assim como a educação no Brasil ainda não é uma questão prioritária. Tanto que eles estão primeiro discutindo a questão da economia para depois chegar na educação. Então, essas medidas de saúde pública, tanto a saúde como a educação, são coisas ainda muito engessadas no Brasil, que é uma coisa que a gente precisa mudar. A atuação do psicólogo dentro de uma instituição, ele auxilia muito nesse processo, tanto de processo educacional, de aprendizagem do aluno, né? Que o psicólogo ele consegue identificar os conflitos e quais os problemas que esse aluno deve estar ocorrendo, tanto psicicamente, né, como em casa também. E os vários professores também que estão doentes, muitas das vezes adoecidos por conta de alguma turma, né, de alguma gama de alunos, e eles ficam adoecidos tanto com a pressão das instituições, as escolas, como também dos próprios alunos. Então, tudo isso é um cuidado que deveria ser feito dentro das escolas, tanto pode ser no processo individual, né, ou como também pode fazer eventos educativos, tanto para os alunos, família, integrar a família inteira. Que eu acho que vai ser um processo agora, que vai ser utilizado muito, né, na educação, até porque a gente vai ter que ter esse contato com a família, saber o que está acontecendo em casa para o aluno voltar. Então, são certas medidas que nesse retorno vão ser tomadas. Tanto é necessário um acompanhamento, até um curso, eu não sei como é que vai ficar, mas como é que vai ser as maneiras higiênicas de entrar dentro de uma escola de forma que seja protegida? Como é que vai ser? Será que estamos preparados para isso? Né? A gente está vendo a forma dos outros países, como a China, que está voltando agora, que voltou no final de março, e que aconteceu vários problemas. Então, será que nós estamos preparados para receber esses alunos? Será que os alunos estão preparados para ir para a escola também? Até porque, como você mesmo falou, tem muitas famílias ainda que estão preocupadas ainda se pode ou não sair de casa. Apesar do comércio ter aberto agora, os shoppings, os supermercados sempre ficaram abertos em formas mais, em formas mais educativas, né? Isso, para atender o público. Mas e as escolas, como é que ficam, né? Porque a educação também não pode parar. A educação é prioritária no Brasil e no mundo. Então, como é que a gente vai como é que os professores vão receber os alunos e como é que a escola vai receber todo mundo junto? Será que vai ter horário diferente, específico? Será que vai ser um kit de higiene, álcool em gel, máscara, ou até também lenço descartável umedecido? Não sabemos até como vai ser esse processo. Mas que o cuidado, além do biológico, né, para não contaminar, também tem o emocional também daquele aluno e daquele professor que enfrentou diversas dificuldades dentro desse período, né? Então, exatamente. É um processo ainda que a gente tem que estar atento, porque até é impossível o professor até cobrar tanto do aluno. Muitas das vezes esse aluno, você não sabe nem como é que esse aluno está sendo tratado em casa. Isso tratando quando criança, né? Então, é uma dificuldade que os professores têm enfrentado nesse período e que é levado em conta. Sim. E é nesse ponto exatamente, Patrick, que você foi cirúrgico. São essas questões. O que a gente discute aqui não é que não tem que retornar. Nós temos que retornar. Sim. Mas essa disposição mental, porque a gente parte do princípio que eu não sou psicóloga, mas assim, já convivi, escuto muito, eu respeito muito as áreas do conhecimento,
Eu acho que quando elas conseguem conversar entre si, como estamos fazendo aqui, educação e psicologia, a gente consegue melhorar o caminho, o trajeto, vamos dizer assim. Então, nós sabemos que nós temos esse enfrentamento tanto por parte de alunos que como você falou, lembrou bem das violências domésticas, né? O convívio com seus abusadores, com seus agressores, a carência extrema, a falta de acesso à escola. Veja, a gente inverteu. Nós passamos. A educação ela tem dois momentos de, vamos dizer assim, de recesso. As férias, propriamente dita, que é no mês de janeiro, e nós temos o recesso de 15 dias no meio do ano. Então, 45 dias de recesso. De repente, tu inverte isso. Tu deixa 3, 4 meses fora, já tinha tido as férias, não por culpa de ninguém, é a situação. Você abre essa lacuna e aí você volta agora, depois de tudo isso. Quer dizer, você teve várias situações que trabalham contra a tua mente. Isso eu estou falando do aluno. O professor, da mesma forma, né? O professor idoso, que faz parte da faixa de risco. A questão do professor que como você falou, não estava preparado para esse momento de ter que lançar mão da tecnologia para tentar chegar o seu conteúdo ao aluno, né? A insegurança quanto ao ensino-aprendizagem, porque uma coisa é certa, Patrick, e eu defendo isso com unhas e dentes, nada substitui a aula presencial. Não sou contra o uso de tecnologias, não sou contra, de forma nenhuma. Eu acho que tudo que Deus providencia para que o homem transforme e faça para melhorar nossas vidas é bênção dele. Agora, dizer que você, por meio de uma aula online, você substitui, principalmente na educação básica, eu acho um pouco precoce, um pouco assim, precipitado e até completamente fora, desculpe falar num termo assim, fora da casinha, você dizer que isso é possível. Mas a gente tem todas essas situações e isso precisa ser levado em consideração, porque nem o ritmo vai ser o mesmo, né, Patrick? As pessoas, opa, beleza, mudamos e vamos. Não vai ser assim, né? As pessoas não vão entrar nesse ritmo, ainda estão com medo. Então, realmente, nós vamos precisar de muita paciência, de muita tranquilidade, respeitando o ritmo de retorno de cada um, tendo um olhar, e aqui, volto a frisar, nós não somos contra o retorno, mas que esses pontos sejam muito bem visualizados. Porque, como o Patrick colocou, a questão do confinamento trouxe também a violência doméstica, trouxe gatilhos em relação a doenças mentais pré-existentes. E do que estamos falando? Estamos falando de depressão, estamos falando de ansiedade. Estamos falando disso. Patrick, eu tive essa situação com a minha filha aqui, né, na faculdade. Então, e ela, olha que é uma aula de ensino superior. Imagine uma aula de alfabetização, educação infantil, todo o esforço, né? Então, até porque, Renata, vou levar em conta, vamos perceber então o cenário, né? O presencial, o professor está ali, ele já tem uma certa dificuldade, muitas das vezes, de o aluno prestar atenção. Imagina num processo online. Além de gerar um pouco de disciplina do aluno, que é um pouco mais difícil, nem todo mundo tem essa disciplina de assistir as aulas online. Imagina aquele professor que fica ali 2 ou 3 horas no processo online, tentando puxar a atenção daquele aluno para ele, para si, né? Para assistir aquela aula e mostrar que aquele conteúdo é importante. Então, eu imagino o quanto esse professor, ele é um artista, na verdade. Ele cria ideias técnicas para atrair aquele aluno durante várias horas. Então, não é um trabalho fácil. Imagina isso tirando para a universidade, instituições de ensino particular. Imagina a pública. E o processo educacional ainda para os menores, né, infantil. É um processo mais difícil. Outra coisa também que muito aconteceu nessa pandemia é os pais, estarem auxiliando os filhos durante o processo. O pai e a mãe,
podem ensinar? Podem, mas jamais ele vai poder substituir um professor dentro de sala. Até porque o professor ele utiliza técnicas e ferramentas para o aprendizado daquele aluno dentro de sala. Então, a mesma atenção que ele talvez ele não tenha, o processo dentro de casa, ele não tem na escola, né? A escola ele pode prestar mais atenção, enquanto em casa, às vezes, ele tem várias distrações. Ou até o pai ou a mãe também não tem muita paciência de ensinar. Então, todo esse processo gera um transtorno nesse aprendizado desse aluno. Até porque também tem pais e mães em casa que eles não estão à toa, eles estão também trabalhando. Então, como é que fica essa atenção dividida com aquela criança? Né? Ainda mais o processo de aprendizagem básica. Como é que fica? Não tem como substituir a presença de um professor. E a gente tem um ponto aí dos pais que a gente, quando conversou, até você citou, né, alguns atendimentos que você estava fazendo, da angústia dos pais. E veja, no caso do que você colocou, nós temos a questão seguinte. Por exemplo, pai de 2 crianças. Quando ele tem um filho só, ele vai dirigir a atenção só para aquele filho. Mas qual é a rotina dos pais? A rotina dos pais é que, bom, eu trabalho de manhã, ou então vou fazer tudo para que os meus filhos trabalhem de manhã, justamente para casar, suas rotinas, enfim. Aí ele tem 3 filhos em séries diferentes, estudando no mesmo horário, mas cada qual na sua sala de aula, com seus assistentes pedagógicos. Aí ele tem que estar com essas crianças agora, com esses alunos, que tem adolescentes também no meio, dentro de casa no mesmo horário. Aí tu imagina, Patrick, vamos colocar uma situação hipotética. Um menino na alfabetização, um aluno, vamos lá, sexto ou nono ano, e um aluno no ensino médio, um filho no ensino médio. Aí ele tem que ter 3 canais, porque são 3 aulas diferentes, tem que estar todo mundo nos seus computadores, e esse pai e essa mãe, se tem disponibilidade de horário, está correndo da sala para a cozinha para tentar atender os 3, né? Então, eu tenho relatos de pais, assim, mana, primeiro, pedindo a Deus que volte por conta da assistência dos professores, e também eles estavam, assim, angustiados, porque eles queriam ajudar os filhos e não conseguiam dar conta, porque é uma classe muito seriada, tu tem em casa, né? Tu tem 2, 3 Sim. filhos em idade escolar diferenciada, você tem o que a gente chama na educação de sala multisseriada. Se tu tem que trabalhar e confiar que o menino vai conseguir fazer isso sozinho, é outro complicador. Então, a gente vê um cenário muito propício a diversas situações mentais, e aqui era bom, né? Nós não estamos falando de doenças patológicas, a gente está falando de ansiedade, aflição, angústia e depressão, enfim, que impactam, não adianta, vão impactar no ensino-aprendizagem. Até porque a realidade do ensino, né, é bem diferente. Quando se trata de educação, a gente sabe que são bem diferentes os ramos, né? A mesma educação que talvez tenha aqui no município, aqui em Manaus, pode ser que nos interiores mais afastados, a educação pode estar um pouco mais comprometida também, por conta do acesso à internet, falta de ferramentas também. Nem todo mundo tem acesso ainda à internet, apesar de 90%, 98% das pessoas terem acesso à internet pela via celular, mas que às vezes algum conteúdo é necessário no notebook. Então, a gente tem que também levar em conta todo esse processo de educação. Mas como você pontuou, que é muito importante, saber também como é que esses pais vão trabalhar esses filhos, né, dentro de casa. Acho que eu tive atendimentos durante essa quarentena, inclusive online também, dos meus pacientes, e muitos deles estavam se desdobrando por conta disso. Como é que eu vou ensinar meu filho, sendo que eu tenho que trabalhar, e ele tem 5 anos, 6 anos, ele precisa de atenção também, porque ele precisa gastar energia, era uma coisa que ele tinha na escola, e aí eu tenho que estar me desdobrando junto com a minha esposa ou com o meu marido para atender essa demanda. Porque se nós já ficamos um pouco irritados, com irritabilidade, estressados, ansiosos, dentro de casa, confinados dentro de um quarto,
Imagina para uma criança que estava acostumada a correr, brincar a brincar, ter interação com outros com amigos. Então, tudo isso gera uma frustração para a criança também. Então, nós somos seres humanos que precisamos de interação social. Precisamos do toque, né? Precisamos do abraço. Então, precisamos ver a pessoa. Apesar que a tecnologia hoje em dia faz com que a gente mate a saudade de olhar a pessoa, de ouvir, mas o toque ainda não substitui. Nada substitui o toque. Então, a gente tem essa necessidade de ouvir, de falar. O que eu levei muito em conta também, junto a esses atendimentos, foi que algumas pessoas não entenderam o que é o isolamento, né? O que a gente precisa entender? Que o isolamento, esse afastamento, era apenas o físico. Mas a gente não precisa estar isolado também afetivamente. A gente pode sim ligar, conversar com uma pessoa, mandar mensagem, aquele amigo que faz um tempão que você não conversa com ele, quer estabelecer um vínculo novamente de amizade, pedir um perdão, de repente, que brigou. Eu acho que esse era o momento propício para isso. A gente, ao mesmo tempo, se afastar fisicamente, mas nos unirmos afetivamente com as pessoas. Eu acho que o mundo precisava um pouco mais disso, né? A pandemia, ela veio com tudo isso, com as transformações. Eu digo que transformação, lá na psicanálise a gente diz que quando a gente cresce, né? A gente precisa crescer, tudo dói na gente. Dói, os ossos dói, a cabeça dói, a mente dói. Tudo isso dói porque a gente está no processo de transformação. E tudo que se transforma é doloroso, porque tem perdas também. Então a quarentena veio para isso, para nos transformarmos em pessoas melhores, pessoas mais afetivas, porque todo mundo estava por si só. Né? Uma grande batalha que onde todo mundo precisava era cumprir metas ou ganhar dinheiro para pagar isso, para conseguir aquilo ou outro. E ninguém estava ligando para ninguém, para os sentimentos de ninguém. Ninguém estava prestando, nem cuidando de si, na verdade. Não cuidava da sua saúde mental, não cuidava da sua saúde física. E aí a pandemia veio, opa, vamos aguardar um pouquinho, vamos desacelerar e ver o que está acontecendo no mundo. A gente precisa cuidar de si, né? O ser humano precisa um do outro, precisa ter um cuidado com o outro. E para você ver que independente de religião, independente de idade, de sexo, gênero, o que você pensa, não interessa. O Covid pega qualquer pessoa. Ou seja, se eu não me cuidar, que era uma coisa que eu preciso que você se cuide e eu me cuide também para a gente não contaminar mais pessoas. Então, era algo incomum, algo mundial. Ou seja, um simples vírus que parece ser tão simples, mas que fez toda essa mudança, essa transformação com a gente, né? E eu digo que nós não vamos voltar ao normal como antes. A gente vai mudar, né? A gente precisa mudar. A rotina pode ser até a mesma, mas com algumas alterações, algumas mudanças que a gente precisa ter. Tanto emocionalmente, psicicamente, né? Que a gente precisa cuidar. Existe um equilíbrio psíquico que eu digo que para a nossa vida, que é o bio. Eu aprendi isso com uma professora na faculdade ainda, que era o bio, psico, social e agora entrando na psicologia, o espiritual também. O bio, que é o cuidar do corpo, né? Cuidar da sua, ver se você fez os seus exames certinho, ver como é que está seu corpo, sua alimentação. Esse é o bio. O psico, que é cuidar da cabeça. Como é que está a tua cabeça hoje em dia? Você está confortável com ela? Né? Você está cuidando bem do que você está consumindo diariamente? Os rancores, os conflitos, as raivas, será que você está assimilando bem? Está elaborando bem esse processo? Esse é o psíquico. O social, que é o teu convívio com a sociedade, a família, os amigos. Como é que eles estão refletindo sobre você, sobre isso? Será que o teu comportamento está agradando todo mundo? Será que as pessoas estão gostando de estar presente com você? E o espiritual, que é independente da religião, como é que você está cuidando da tua espiritualidade? Ela está leve, né? Então, o biopsicossocial e espiritual é um equilíbrio que você tem. Quando você cuida dos quatro, você está em equilíbrio, né? Não existe nem o certo nem o errado, nem o muito alto nem o médio. A gente tem que estar em equilíbrio, que é uma coisa muito difícil, principalmente agora nesse processo de pandemia, né? Quem já fazia tratamentos terapêuticos soube até lidar bem, né, com esse processo. Imagina para quem não tinha nenhum tratamento. Até porque a psicologia ainda é um tabu, né, na sociedade. Acredito que quem cuida de saúde mental é apenas louco, quem é doido. Quando, na verdade, que todos nós precisamos nos conhecermos melhor. E assim a gente pode conviver melhor em sociedade. Porque eu consigo identificar os meus defeitos, eu consigo identificar também do outro. Então, através desses acertos e defeitos,
o que a gente pode trocar, né? O que é meu, o que é do outro? Esse filtro, né? Eu tenho que me conhecer para eu saber o que é do outro e se não é o meu. Então, tudo isso é preciso ainda ter um pouco mais de atenção. A saúde mental nunca veio tão forte agora nesse período, que é um período que eu olho para dentro de mim e me conheço de verdade, quem eu sou e o que eu posso fazer após isso. Então, é uma reflexãozinha que a gente tem que ter nesse período. Como é que eu posso me reinventar? Como é que eu posso mudar como pessoa após essa pandemia? Se muita gente acreditava que o fim do mundo fosse em 2012, ou vai ser daqui a um tempo, não sei. Mas considere isso como um fim do mundo, um pequeno fim do mundo, uma nova geração, um novo pensamento, né? E que seja um pensamento melhor também, um pensamento mais elaborado, pensar mais no outro. E apesar de pensar em si, mas pensar também no outro. Saber o que o outro está passando. Muitas das vezes a gente chega no nosso trabalho, a gente nunca pergunta, e aí, como é que você está? Como é que foi o seu dia? Como é que foi o teu final de semana, voltando, né? A gente nunca pergunta do outro. E muitas das vezes o outro vem, te ataca de uma forma diferente, e você acaba criticando, mas nunca pergunta o que está acontecendo com você, né? Às vezes, essa raiva é uma forma de mostrar, opa, eu não tô legal. Mas o que acontece com a gente? A gente critica. Poxa, a pessoa me tratou mal, isso e aquilo. Mas a gente nunca chegou com o teu coleguinha. E aí, como é que você tá? Como é que é a tua casa? Como é que tá teus filhos, teu pai, tua mãe? Como é que você está? Nunca ninguém pergunta se você tá bem ou se você tá mal. É uma coisa que a gente não tinha esse hábito de olhar para o outro. Mas que é importante o outro se sentir acolhido, se sentir atento, né? E às vezes esses simples alertas, eles são importantes para a nossa vida. Sabe por quê? A gente pode evitar inúmeras tragédias. Inclusive o suicídio, né? Que é uma coisa que é um tema que a gente trabalha geralmente em Setembro Amarelo, mas que é importante trabalhar o ano inteiro. Porque o suicídio, ele é calado, ele é lento ali. E a gente pode evitar isso muitas das vezes conversando com a pessoa. Opa, a pessoa não está com bom humor hoje. O que aconteceu? Será que ela está com uma dor de cabeça ou você está irritada com alguma coisa? Então esse processo a gente conhece. Quando a gente trabalha com alguém, tem um convívio com alguém, a gente conhece. Mas a gente não tem o hábito de perguntar dessa pessoa. E isso é muito importante. É muito importante porque quando a gente convida alguém, principalmente um especialista de uma outra área, o objetivo é esse mesmo, que a gente escute o outro. Eu acho que a quarentena, ela trouxe justamente um pouco disso, né? A gente, como você falou, a gente começou a se escutar e também a escutar o outro. E olha, Patrick, a gente está tendo uma audiência muito legal. Eu quero passar isso para você. E deixa eu te dizer, nós estamos simultaneamente pelo Instagram e pelo Facebook. Então, nós estamos com duas redes trabalhando e depois nós vamos deixar o vídeo no YouTube para que você acompanhe, para que você compartilhe esses ensinamentos, porque o Patrick está trazendo a essência da psicologia para nós, que é aplicado em toda e qualquer situação da sua vida. Mas o que a gente está trazendo aqui é que eu acho que não existe um campo de maior relação. Assim, lógico, nós temos as igrejas, mas eu acho que a escola, porque é um convívio diário, é de segunda a sexta, durante 200 dias letivos. Então, é um ambiente em que essas relações e tudo isso que o Patrick acabou de expor aqui, da área dele, da área de psicologia, é relevante. E aí eu quero te falar, como eu te falei, tem muita gente participando. A Beth Nepomuceno, eu tenho maior dificuldade de falar esse nome, gente. Nepomuceno. Beth, beijo para você, meu e do Patrick, eu já estou dando beijo para o Patrick. A merenda é essencial. Muitos vão à escola com fome e uma criança sem se alimentar não tem gosto de estudar. E aí é aquela questão das privações, né? As privações também, elas afetam muito a cabecinha dos nossos alunos. A gente tem aqui também o Ribamar, ele está dizendo que concorda, ajudo minha mãe nas aulas online dela. Apesar das dificuldades, os professores oferecem o melhor que podem para o atual momento. Parabéns a todos os professores. O Enio e Andra, deve ser... Eles colocam geralmente nomes casados, né, com seus pares. Começaram a perceber o valor do professor
que é muito desrespeitável e desrespeitado, inclusive, pelo governo, né? Muitos pais... eu conheço muitos, acho que você também tem atendido alguns, que têm dito que nós, professores, somos verdadeiros heróis, né? Porque a gente não dá conta de Sim. 2, 3, a gente dá conta de 35, 40. No caso da educação infantil, são 28 por sala, 25, 24, né? As creches são 10 crianças de 1 ano, tudo bem, são 2 professoras, mas a gente não dá conta de um, né? E eu espero também, sabe, Patrick, que, sinceramente, esse momento da pandemia tenha servido para que as pessoas entendam o papel primordial dos professores, o papel primordial da escola pública, que atinge uma grande massa. Eu falei na minha live não, no meu vídeo que a gente vai postar, são 40 milhões de alunos da rede pública do Brasil. Eu nem estou falando a nível de Amazonas, né? Então, realmente a gente tem um contingente. O Ribamar Miranda está dizendo que as pessoas têm que olhar mais para o ser humano e esquecer o ter, né? Que são as coisas, os bens, o dinheiro. E acho que o Patrick falou isso com muita mestria, né? Essa questão da valorização do ser humano. E assim, Patrick, a gente também, dentro dessa questão do ser humano, um olhar também que eu, como educadora, me preocupo muito é com os alunos PCDs, os alunos especiais. A Sim. gente sabe que o retorno deles, se para nós, alunos, pessoas típicas, né, vamos dizer assim, não sei até que pontos mais normais, mas assim, regulares, eu fico imaginando o retorno e até o momento da pandemia, do confinamento, do isolamento, para os autistas, né, para os Downs, para os PCs, né, enfim. E aí eu te pergunto, o que a gente pode considerar, né, esses danos emocionais, a saúde mental deles, esse retorno às atividades, principalmente a rotina da educação? Sim, sim, é de grande importância, né? Assim, se, vamos dizer, os normais fisicamente já tinham uma dificuldade, imagina os PCDs. Então, inclusive na clínica onde eu trabalho, lá a gente também faz o atendimento ao autista, né? E tem uma profissional especializada, que é a Karen, que eu acho que ela deve estar até online aí. Um abraço, Karen. Ela falou da dificuldade, né? Desse trabalho, porque não tem como fazer online. Simplesmente é muito difícil. A gente pode fazer um atendimento rápido até com o próprio familiar, o pai ou a mãe, mas é difícil fazer esse trabalho online, né? Com o especial, no caso, o autista, né? Então, eles têm um pouco mais de dificuldade nesse processo. Então, o presencial vai se tornar um pouco mais dificultoso agora, nessa volta, né? Até porque, vamos dizer, lá para a educação infantil também. A educação infantil precisa de muito o quê? Contato, né? Eles Sim, precisam desse contato, de estar sim. juntos. Vai ser um pouco mais difícil para eles esse processo de aprender. Não pode tocar no coleguinha. Como é que vai ser? E para o autista, Puxa vida, né? E para o autista, como é que fica também? Então, tudo isso vai ser redobrado. Eu digo que essa volta agora precisa todo mundo fazer um curso, um treinamento, desde o professor, diretor, o cara que cuida da limpeza, a portaria, a receber todos esses alunos. Até porque vai ser uma reeducação, tanto o aluno do familiar também, né? Porque o contato é meio que difícil com as crianças, que elas precisam desse contato, elas não vão conseguir entender de imediato que o mundo mudou. Então, vai ter que ser redobrado, diminuir, eu acho que a quantidade de alunos dentro de sala, ou intercalar em horários, mas vai ser um trabalho mais difícil. Para o autista, como já estava vindo de um processo, né, principalmente os PCDs, estava vindo com um processo já, eles acabaram muitas das vezes regredindo por conta disso. E, inclusive, essa minha amiga que atende os autistas, né, lá na clínica, ela falou bem assim, Patrick, muitos deles, os pais me ligavam e eu ouvia, pediam para vir para cá. E eles sabiam a necessidade, né, do tratamento, do trabalho, né, das terapias e do acompanhamento, principalmente nos níveis mais leves, eles têm essa total consciência, né, que precisam do tratamento. Que o autismo ele tem o leve, o moderado e o severo. Então,
eles têm essa consciência. Então, todo o trabalho que foi desenvolvido, muitos deles vão ter que ser refeitos novamente, por conta dessa necessidade. E quando eles iam para a clínica, que é o trabalho que ela faz, né, ele se sentiu bem. Então, eles queriam voltar, né? E como também existem todos os processos de isolamento, esse trabalho foi todo corrompido, ou seja, teve que ficar em casa. E voltar tudo isso de novo vai ser um grande trabalho, mas ele, como ela falou, é um trabalho que me deixa assim por completa. É o que eu gosto de fazer, né? Mas essa necessidade era muito grande. Eu tive um trabalho, durante a pandemia também, um trabalho que era difícil fazer, era com os idosos, que nem todos os idosos têm esse manejo com a questão da tecnologia, né? Principalmente os mais avançados, 80, 90 anos. E Bom muitos você deles tocar também... nesse assunto, porque nós temos os alunos de EJA. E os alunos de EJA né? atingem os idosos. Exatamente, é bom. Então eles tinham essa dificuldade também, muitas essas dificuldades do online, né, do aprender. E nem sempre a família, o filho tem essa paciência de ensinar o idoso, né? Então, até eu fiz algumas postagens também, incluindo isso, ajude, sei lá, o idoso a fazer uma rede social para ele se interagir, ou aprender coisas novas, a se comunicar também, pedir ajuda. Então, ensina ele a manusear, né? A minha avó, tentei ensinar várias vezes, só que como ela tem um pouco de problema de visão, ela faz, mas ela ainda tem essa dificuldade. Então, a gente ter um pouco mais de paciência com eles, né? Porque apesar de tudo, idoso também, quando ele vai crescer, aumentando a idade, ele vai se transformando na criança, né? Tem as mesmas birras, muitas das vezes, tem as mesmas dificuldades, então ele regrede nessa parte. Eu tenho uma mãezinha de 79 anos, Patrick, é exatamente isso. Tem horas que parece criança. Então, essas atitudes deles, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e de ensinar também, né? Então, Patrick, olha só, o que eu estou vendo é que, assim, pelo menos assim, do que você está me passando, o que é que eu percebo? Que 2020 a gente vai meio que reaprender a voltar a essas rotinas, a reinventar, a transformar. Você usou termos, assim, bastante enfáticos nisso, né? Se reinventar, se transformar. E então, assim, uma coisa que eu percebo é que 2021 é que vai ser um ano crucial para toda a sociedade. Eu acredito que até lá a gente já está bem mais estruturado, bem mais assentado, como você falou, reinventamos, transformamos, ressignificamos, eu acho que é uma outra palavra, né? A gente vai ter que pesar o que verdadeiramente tem importância, o que não tem, o que dá para deixar de lado, o que a gente vai ter que... Por exemplo, lavar as mãos, gente, isso é lição da vovó dos idos de 1500. E a gente está dizendo agora de novo, volte a lavar as mãos, né? Então, antes da gente... Eu quero fechar assim com chave de ouro, mas eu preciso falar dos nossos internautas, né? O Alisson Verde, tive o privilégio de participar de algumas aulas de educação infantil para um trabalho da faculdade, e realmente os professores estão de parabéns, foi uma experiência incrível e bastante emocionante. É verdade, gente, os professores de educação infantil, eles têm um psicólogo dentro deles. Eu digo, olha, Patrick, com todo respeito, mas eles carregam dentro de si muito da tua área, né, para atingir a criança. E a Beth Nepomuceno, ela continua participando. Obrigada, viu, Beth? Você, um abraço, grande beijo. Se todos pensassem assim, teríamos ótimos profissionais, professoras. Ótimos profissionais. E ela até se dirige a mim, né, como a nossa professora Renata. Obrigada, Beth. Na verdade, nós, professores, nos preocupamos muito com isso. A nossa atuação, ela é casada. A gente aprende várias áreas do conhecimento, mas a gente precisa entender que elas se interagem. E aí que eu queria pedir a tua participação, Patrick. Eu acho que 2021 vai ser o ano da retomada, da ressignificação. Esse ano a gente ainda está meio tonto, estamos voltando, não temos nenhuma referência, não temos nenhuma norma técnica. Há 30 anos, né? Sabe Deus quando foi a última pandemia? E aí eu te pergunto, e que é algo que
passo a defender a presença do psicólogo nos quadros das escolas. Eu vou falar da pública porque é a minha área, né? É a hora que eu amo a escola pública, eu acredito nela. Mas eu acredito que, e eu queria que você falasse um pouco com isso, né? Como vai ser importante se realmente a lei ser validada, ser executada e termos os profissionais de psicologia nas escolas públicas de todo o Brasil. Isso vai ser muito importante, né? Talvez até primordial. Sim, sim. Renato, eu quero te parabenizar também pela profissão. Uma coisa que eu admiro muito é o professor. Eu acho que desde a infância admirava bastante. E agora, como adulto, eu sou imensamente grato a todos os meus professores. Eu digo que assim, todos eles passaram por mim e foram uma espécie de anjo, né? O professor ele tem um papel fundamental dentro da instituição, porque ele está educando um ser humano, né? Mas é para a vida, na verdade. Ele não tem ideia, o professor não tem, talvez se ele tivesse ideia, ou se todo mundo tivesse essa mesma visão, ideia do papel fundamental que ele faz. Porque através do professor, ele te passa o conhecimento dele, conhecimento geral, conhecimento de um mundo, e de um universo inteiro. E eu digo que é apenas uma ponta, né? Porque a gente vai conhecendo tudo aqui fora. Então, o professor, ele tem praticamente, eu digo que é o mesmo cuidado de um médico, de uma cirurgia. Porque através dali, se ele tiver um erro, ele pode até acabar com o ensino todo, o processo de aprendizagem daquele aluno. Então, muitos professores se redobraram nesse processo de quarentena, eles se reinventaram, né? Deram o melhor de si, e muitas das vezes a profissão não é tão valorizada, né? Quando a gente é criança, a gente sonha em ser professor, a gente brinca de dar aula, de ser professor, e quando é adulto, a gente vê que não é bem assim que funciona. Não é um ensino que não é valorizado no Brasil ainda, não é colocado como prioridade no Brasil, onde deveria ser a educação como prioridade. Então, eu acho fantástico a profissão de ser professor, né? Não é uma profissão fácil lidar com o aluno. E eles não sabem, ou talvez sabem, a ideia, o papel fundamental que eles têm dentro da vida desse aluno. Então, parabéns para vocês, professores. Eu sei que você está sendo os professores estão sendo bem representados por você aí, tá, Renata? Parabéns pela profissão. Obrigada. Hoje não é 15 de outubro, mas parabéns pelo eles. excelente trabalho que vocês fizeram nesse processo de quarentena. Seja os professores da escola pública ou de uma instituição privada também, mas todos eles tiveram suas dificuldades, né? Em trazer o melhor, procurar o melhor. E o professor se reinventou mesmo nesse período. Eu acredito que nem eles vão ser os mesmos depois dessa quarentena, né? E você falou sobre o psicólogo dentro da instituição. É uma coisa que já deveria ter sido, já era para ter tido, né, há muito tempo, a presença de um psicólogo dentro da instituição. Porque o psicólogo, ele vai ajudar o professor, né, como os alunos também. Até porque a gente está vendo que o mundo está cada vez mais adoecido. E o processo de aprendizagem, eles têm umas passagens que talvez, se tivesse um olhar mais atento de um profissional, ele poderia mudar a história daquele aluno, né? Às vezes, a escola, ela também não é um ambiente confortável, né? Às vezes, até o cansaço do próprio professor, exaustivo do processo às vezes, tem 3 cadeiras, de manhã, de tarde, de noite, ele precisa se desdobrar, e aí ele não dá aquela atenção correta para aquele aluno, e às vezes o aluno se sente desmotivado. Então, tudo isso são barreiras que acontecem durante o processo de aprendizagem, que até o aluno, ele não se sente bem, apto a ir para a escola, a motivação. Então, tanto existe a motivação do aluno como do professor também, né? Por uma escola melhor, por uma universidade com um ensino melhor. Então, a gestão de um psicólogo dentro da instituição, às vezes a pessoa vai fazer terapia dentro de sala, vai fazer terapia com os alunos. Não é bem isso. O processo é identificar barreiras no processo de aprendizagem, né? Que possam modificar, melhorar esse processo, né? Ajudando tanto o professor, tanto ajudando também os funcionários, que eu digo que autores hoje para mim. Eu entrei numa instituição onde as pessoas falavam assim, são funcionários, e aí uma psicóloga entrou e falou, não, são autores, porque eles estão construindo cidadãos, estão construindo sonhos, construindo valores lá fora. Então, todo mundo faz parte um pouquinho dessa ajuda da escola. Então, psicólogo escolar é essencial hoje em dia, principalmente nessa volta, né?
Eu lembro também de uma questão agora, voltou, é um processo a questão de, quando eu fiz o estágio, é a questão de depressão, ansiedade, muitos alunos entravam com esse CID, depressão, se afastavam por conta disso, e não tinha esse olhar atento na instituição onde eu estudava, onde eu exercia o estágio como psicólogo. E aí eu identifiquei como é a importância desse psicólogo dentro da instituição, tanto no funcionamento, né, da questão dos funcionários, e os simples detalhes de ouvir o aluno. Às vezes aquele aluno está passando por uma situação tão difícil em casa, que ele não consegue resolver, e ele se coloca como centro para resolver em tudo. Isso, às vezes, ele está dentro de sala de aula, mas ele não está atento às aulas, né? Então, às vezes, o aluno está até parecendo que está aprendendo, está prestando atenção na aula, mas ele está em outro mundo. Está viajando. Está viajando. E aí, o professor também ele percebe isso, ele se identifica. Ou simplesmente a atitude daquele aluno foi um pouco mais agressiva, ou aquele aluno ficou um pouco mais triste, entende? Então, esse processo de educação, até onde um psicólogo dentro da instituição, ele pode ajudar os professores a identificar esses alunos, a mudar, entende? Eu lembro de uma situação que eu até comentei com você na nossa conversa, sobre uma professora na instituição onde eu estudava, e ela identificou uma aluna que possivelmente ela mudou o comportamento dela naquela semana e que iria fazer um suicídio naquele momento, naquele dia. E quando ela identificou esse processo, ela afastou todos os alunos, pediu para todo mundo ir embora mais cedo, e fez um trabalho com aquela aluna, ou seja, através daquela observação, daquele comportamento que não era o ideal, que não era um rotineiro daquela aluna, ela trabalhou em cima disso e salvou mais uma vida. E como eu digo, às vezes são os detalhes que a gente deixa perceber. Sabemos que a rotina é grande, é intensa, são muitos alunos, mas que são simples detalhes que fazem a diferença na nossa vida, né? Esses detalhes que às vezes, até num processo de aprendizagem, o aluno não gostou muito daquela aula, ou o professor não estava, sei lá, num dia tão bom, e aí ele disse, não vou participar mais dessa aula porque essa aula é chata. Então, a gente identificar esses processos, como é que a gente pode mudar a dinâmica disso? Então, um psicólogo dentro da instituição de uma escola é de extrema importância, é algo que já deveria estar já sendo tido, né? E ainda existem vários empecilhos para isso, né? Infelizmente. Bem, E o serviço social também, né? sim, E o serviço social sim. também. Eu particularizei a psicologia, mas a gente sabe que as áreas, elas se complementam, né? E aí, Patrick, a gente Trabalho está... multidisciplinar, né? Exatamente. A gente está a 5 minutos, né, do término do tempo de live, e eu queria fazer aqui uma referência do meu grande amigo, pedagogo, eu sou apaixonada pelo trabalho desse rapaz, que graças a Deus, inclusive foi comigo, que é o Pedro, né, você vai conhecer o Pedro Santarém. Ele diz que o psicólogo na escola é fundamental para o desenvolvimento dos estudantes, assim como o conhecimento psicológico aliado quando se alia ao conhecimento pedagógico, causa a melhoria das aulas, né? E a Nídia Brena, ela diz que, embora medidas emergenciais, como a suspensão das aulas, é importante mostrar que haverá múltiplos impactos nos alunos e nós, educadores, no meu ponto de vista, terá que ter um planejamento educacional. O Leandro Duarte, que também é um pedagogo, amigo, ele diz que, infelizmente, a escola pública brasileira não tem o mínimo de condições de retornar às suas atividades, enquanto tivermos picos de contaminação e sem a vacina. Tudo por falta de políticas públicas. Podem até voltar, mas com relação à segurança dos servidores e alunos, há uma gigantesca incógnita. E o mesmo Leandro disse que Sim. Nós precisamos ter uma atenção sobre a saúde mental, tanto dos professores quanto dos alunos. E é isso que a gente queria passar. Nós estamos aqui já no momento de fechamento, para a gente não ter interrupção, né, ficar feio, né, depois volta só um pedacinho do vídeo. Mas a gente está a 2 minutos, eu estou aqui com, né, nossos contrarregras. Acelerando. Né? Então, nas nossas considerações finais, Patrick, eu quero te agradecer muito a você ter disposto o teu tempo, o teu conhecimento, ter compartilhado. A gente está a 20 segundos, e o meu muito obrigado a você, um forte abraço, e você pode dar seu tchau aí, tem 10 segundos. Agradecer muito pela
pela participação, tá? Pelo convite, e esperamos uma próxima. A gente poderia passar a noite toda falando sobre educação e saúde mental, mas a gente resumiu tudo isso em uma hora, tá bom? Muito